Olá, professores, como vai? Tudo bem? Eu venho aqui fazer esse novo vídeo a respeito da nossa plataforma aqui de redações, né? Que nós estamos fazendo o teste dele para tentar melhorar e depois já colocar alguma parte de correção automática para ajudá-los, né? Mais à frente. Só que alguns professores tinham me pedido, né? Algumas alterações na plataforma e eu já consegui, né, fazer alguma dessas solicitações. Então, aqui eu só vou mostrar o que de fato alterou, tá? Então, eu vou logar aqui para o aluno, não mudou, então a única coisa que eu fiz para esse novo ano letivo foi deletar todas as redações que tinham, tirei todos os textos motivacionais para que vocês comecem tudo novo durante esse ano, tá bom? Então, eu vou logar aqui como professora, teste, só para vocês verem, né, como que ficou. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né, de propostas de redações que eu já tinha cadastrado. Aqui, para vocês inserirem as novas propostas, vai ficar do mesmo jeito. Então, vocês vão cadastrar, colocar um tema, as instruções para a redação e vão escolher o arquivo em PDF, que vai estar com a proposta e vão cadastrar. Nesse caso aqui eu tenho duas propostas cadastradas. Lembrando que a partir do momento que o aluno escreveu nessa proposta, vocês não conseguem apagar mais ela. Vocês só vão conseguir apagar até o aluno escreveu. Ele escrevendo, vocês não apagam, mas aí é fácil de vocês irem acompanhando pela data, tá? Que vocês inseriram, que nem agora eu inseri em 2021, e aí as novas vão aparecendo sempre mais em cima, tá? Agora vamos lá na parte de correção, né? Que é a nossa tela inicial aqui da redação. Então, eu mudei um pouquinho para tentar facilitar a correção de vocês. Então, eu vou abrir aqui como se tivesse uma avaliação para corrigir. Então, vai ter lá o nome do aluno, de que ano que ele é, de que turma, né? Qual foi o título que ele deu da redação e de que tema que se trata. Aí vocês vão fazer a leitura. Eu aumentei um pouquinho o tamanho da tela porque aparecia só metade, então ficava difícil a leitura. Então, eu coloquei primeiro para vocês lerem toda a redação e depois aqui embaixo fazer a correção. E aí, o que eu coloquei de novo aqui? Um status da correção para vocês saberem em que pé está e principalmente com uma sugestão de nota para o sistema já ir, conforme vocês vão passando pela competência, o sistema ele já vai sugerindo uma nota de acordo com as competências do Enem. E aí, o que eu fiz? Eu baixei a cartilha do Enem lá do site do INEP e adaptei os níveis de cada competência dos alunos. Então, conforme o nível que ele está nessa competência, ele vai contabilizar de 0 até 200 pontos, que é o máximo para cada competência. E aí, para vocês entenderem o que está lá na cartilha, eu coloquei uma colinha aqui para vocês. Lógico, vocês vão ler só no início, porque depois vocês já vão se acostumar. Então, quando que o aluno é nível 0 e quando que o aluno ele é nível 5 nessa competência, né? Então, nível 0 tem total desconhecimento da modalidade da escrita formal. Então, vocês vão marcar nível 0. Aí, ele é precário, insuficiente, mediano, tem um bom domínio ou excelente domínio. Então, de acordo com cada item desses, esse daqui não foi eu que criei, tá? Eu tirei da cartilha do próprio Enem. Então, tá de acordo com a cartilha do corretor do Enem, tá? Do avaliador. Então, foi bem legal que eles disponibilizaram isso, tá? Então, eu consegui fazer exatamente, né? Então, vocês vão descendo aqui e vocês conseguem saber os níveis, né? Então, tem lá demonstrar o domínio e aqui embaixo, né, os níveis, né, da parte da estrutura sintática, deficitária e com todos os detalhes de acordo com o que eu peguei na cartilha. Então, aí vocês podem marcar, ao invés, aqui o que tinha antes, né? Tem lá atende, não atende, atende parcialmente. Então, achei muito melhor nós colocarmos isso daqui porque ele já vai somando. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Vamos supor que nessa competência aqui, o aluno, ele está no nível 3. Então, ele atingiu 120 pontos.
Aí aqui vocês podem continuar marcando os desvios, é importante que vocês marquem os desvios para o aluno, porque depois ele consegue ter esse feedback, tudo que vocês marcam aqui aparece para ele. Então, por exemplo, presença de gíria, né, separação do sujeito, ausência de alguma concordância aqui, então isso tudo vai para ele depois. E aí eu fecho essa competência. Então, no momento que eu finalizo essa competência, vocês vão ir para a competência 2, só que você pode ir visualizando o status da sua correção. Ó. Então, você já sabe que na competência 1, mesmo que você saia do sistema e volte no outro momento, você vai saber onde você parou. É isso que é importante. Então, vamos supor que acabou a energia elétrica e tudo mais, então dá para voltar aqui e só continuar a partir da competência 2, 3, 4, 5, ó, e ele já tem um total sugerido aqui de 120 pontos, né? Então, aqui, isso exatamente dessa forma que vai aparecer para o aluno também depois, tá? Então, vai aparecer o que ele errou, tá? Na redação. E aí você vai para a competência 2. Então, vamos supor que na competência 2, né, o aluno, ele teve fuga total. Você percebeu que ele teve fuga total ao tema, então você vai marcar aqui o nível 0, né, marca que ele teve a fuga ao tema, e aí você finaliza essa competência. E aí, o que eu quero explicar nesse sentido? Vamos supor que você já sabe que o aluno tirou 0, mas você quer ainda avaliar as outras competências, para que ele tenha um feedback e ele possa melhorar, né, na próxima. Então, você vai ver se ele... Porque tem alunos que têm fuga ao tema, né, de acordo com o que eu vi lá em correções do Enem, mas tem professores que preferem corrigir essas outras partes para que ele melhore na próxima, tá? Então, da competência 3, que é selecionar, relacionar e organizar as informações, se ele teve um bom argumento, eu quero continuar corrigindo, mesmo que ele fugiu ao tema, para ele ter o meu feedback. Então, você fala, nessa daqui ele tiraria 120 pontos ou tiraria 80 pontos. Aqui é tudo de acordo com as competências lá do Enem. E aí eu marco aqui algumas opções, né, e finalizo essa competência. Lá no status, né, aqui, ó, vocês vão continuar conseguindo ver. Então, aqui, ó, ele consegue saber que na competência 1 ele teria tirado 120, porque ele não vai tirar mais, porque ele zerou, né, na redação, porque a competência 2, que é aqui a redação é anulada, e ele vai ter essa informação aqui também, tá? Isso aqui tudo vai para o aluno, quando ele recebe o feedback, ele recebe tudo isso, mais o que vocês colocaram lá no feedback para ele escrito. Então, ó, da competência 3, ele teve isso daqui, e aí eu sei que falta 4 e a 5, ó, e ele já está sugerindo a quantidade de pontos, né, porque ele somou aqui 120 com 80. Então, por enquanto, o aluno teria tirado 200 na redação. Aí eu vou para a próxima competência, que é a 4. Na 4, vamos supor, ele se saiu bem, né, ele cumpriu essa competência, não vou marcar nada, finalizei a competência 4. Na competência 5 do Enem, o aluno... não sei, ele fez uma intervenção vaga, tá? Ele errou algumas coisinhas aqui e ele vai ter só 40 pontos. Então, eu vou finalizar essa competência. E aí, eu sei que foi finalizado, eu consigo ver o que eu já fiz até então aqui, ó. Então, se vocês olharem, ele vai ver aqui a pontuação da competência 5, 4, e ele tá dando aqui, ó, que se ele tivesse feito isso, ele teria tirado 440 no Enem. E quando você vem aqui para avaliação final, o sistema sugere, mas é você que vai definir se você quer ou não essa nota sugerida, tá? E aí aqui eu tô falando, caso o aluno tenha, né, realmente cometido fuga ao tema, não deixem de aplicar 0 para o aluno. Isso daqui vai facilitar depois no desenvolvimento da nossa plataforma, tá? Para identificar o 0 no Enem, porque ele aprende com as correções de vocês. E mesmo que vocês queiram que os alunos saibam, né, qual nota ele teria, ele vai receber isso daqui, ó. Ele vai receber quanto que ele teria atingido aqui, quanto que ele teria atingido aqui, quanto que ele teria atingido na competência 5, e ele vai saber que foi só por conta da competência 2 que ele zerou no tema. É importante que ele saiba, né? Porque aí ele vai conseguir melhorar as outras competências. Só que na hora da nota,
atribui o que o Enem atribuiria, né? Que é a nota 0, né? Em caso de fuga ao tema, se ele usou palavrão, né? Se ele escreveu pouco texto insuficiente, que também zera, se ele não escreveu um texto dissertativo argumentativo, ou se ele copiou alguma coisa do texto motivador, entre outros motivos, né? Que vocês estão mais acostumados que eu até, que levam a nota 0. Então, não deixem de aplicar, né? E aí vocês podem explicar para ele aqui no feedback. Então, aqui, ó, terminou, né, esse feedback, vocês finalizam a correção. E aí, o que eu coloquei diferente também? Pode ser que o aluno pede, professor, corrige de novo, né, a minha redação, né, olha aqui, eu não tinha, enfim, vamos supor que vocês mudaram de ideia e queiram alterar aqui. Vocês clicam em corrigir novamente, e aí agora fica mais fácil de vocês saberem como que estava a situação. O que você... eu errei só que na competência 5. Na verdade, não era 40 que eu tinha que ter dado, era 120. Então, eu volto aqui só na competência 5. Aí, eu aplico aqui nessa competência 5, que na verdade deveria ser 120 pontos, né? Porque ele errou só tal parte, e eu finalizo essa competência, tá? Então, vocês finalizando, aí se vocês quiserem, vocês podem de novo colocar, né? Essa daqui seria a sugestão, né? E aí vocês de repente podem pensar em mudar a nota, podem entender que na verdade ele não tinha, foi só uma fuga parcial, não foi uma fuga total, então vai contabilizar aqui 80 pontos também. Vocês podem finalizar e alterar a nota do aluno, se for o seu desejo. Então, vocês clicam aqui, ó, então o sistema, aí vamos supor que vocês vão aplicar esses 600 pontos e explica aqui o motivo, né, de vocês terem alterado, e aí finaliza de novo a correção. Aí, nesse momento, vocês vão conseguir visualizar aqui, ó, que de fato foi alterado, e se você quiser corrigir quantas vezes vocês quiserem, vocês podem. O que eu tentei melhorar aqui foi justamente essa parte de você ver o status. O que está acontecendo, quanto que eu apliquei em cada um, porque antes vocês não conseguiam ver isso, né? Vocês voltavam aqui e falavam, nossa, mas o que eu tinha marcado mesmo? Né? Então, vocês podem visualizar aqui agora, tá? O que você tinha marcado nas correções. Então, é isso que foi alterado aqui, que foi atualizado no nosso sistema. E aí, qualquer dúvida, vocês vão tirando comigo, tá bom? Obrigada!